Olá pessoal, continuando de onde paramos na aula passada, nós estávamos falando das aulas 4 e 5. Vou abrir já a apresentação. Mas, basicamente, nós estávamos falando sobre os principais focos da farmacovigilância no Brasil. E um desses focos é a reação adversa a medicamentos. São 8 os focos, na verdade. Conforme nós já falamos, nós temos suspeita de reações adversas, eventos adversos por desvio de qualidade, uso off-label, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica, intoxicações, erros de medicação e uso abusivo. Vamos iniciar então falando sobre reações adversas a medicamentos. A reação adversa é uma reação prejudicial, não intencional, detalhe, que aparece após a administração em dose terapêutica, dose usualmente utilizada no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Então, se nós falarmos a respeito disso, um exemplo seria a irritação gástrica por anti-inflamatórios não esteroidais. O ácido acetil salicílico é um medicamento que pode causar reação adversa. Essa reação adversa é a irritação gástrica, bem mais frequente que outros AINES, e que, mesmo que seja uma reação conhecida, esse é um foco da farmacovigilância no Brasil, tanto as reações adversas conhecidas quanto as não conhecidas, tanto as simples quanto as graves também. Certo? Isso é importante que a gente entenda que existe uma diferença entre a reação adversa, que é uma reação prejudicial em dose terapêutica, e o efeito colateral, que é um efeito farmacológico menos intenso em relação à ação principal de uma determinada substância, como, por exemplo, sonolência. Sonolência não é uma reação adversa, é um efeito colateral, porque não chega a prejudicar o paciente. Então, a sonolência por antialérgico seria considerada uma reação, quer dizer, um efeito colateral, um efeito farmacológico secundário, que não é desejável muitas vezes, porque o paciente, às vezes, precisa operar máquinas, precisa se manter em alerta e, ao usar o antialérgico, ele acaba desenvolvendo a sonolência. Algumas estatísticas a respeito das reações adversas. As reações adversas são cerca de 3 a 28% responsáveis pelas internações hospitalares. Então, assim, as internações hospitalares, cerca de 3 a 28% é devido à reação adversa a medicamento. 5 a 20% dos pacientes hospitalizados experimentam uma reação adversa a medicamento durante a internação. Então, esse é outro fator bastante importante. Que o paciente, uma vez hospitalizado, acaba desenvolvendo a reação adversa após a hospitalização, prolongando a internação e causando prejuízos financeiros. Os idosos são mais susceptíveis a desenvolver reações adversas, principalmente os maiores de 65 anos de idade, principalmente devido a doenças de base, a uma diminuição do metabolismo, que pode aumentar a possibilidade de que esses pacientes venham a desenvolver reações adversas. Essas reações chegam a ser 2,5 vezes maiores ou mais ocorrentes em pacientes idosos, que acabam induzindo a necessidade de intervenção médica. Os fármacos com baixo índice terapêutico e os que requerem monitorização extra-hospitalar também são responsáveis por 41,5% de todas as hospitalizações induzidas por medicamentos. Mas o mais importante é que, ou tão importante quanto essas outras informações, é que 2/3 das reações adversas relacionadas com medicamentos que requerem hospitalização são passíveis de prevenção. Então, os profissionais de saúde, nesse sentido, têm uma grande importância para promover o uso racional de medicamentos, de modo a diminuir a ocorrência de reações adversas. Outra preocupação é o evento adverso por desvio de qualidade, que seria o afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto. Existem alterações organolépticas, como turbidez, sabor, alterações na presença de turbidez numa solução que teoricamente não deveria ser turva. Alterações no sabor, na cor e no odor. Algumas dessas alterações organolépticas o paciente acaba detectando e ao entrar em contato com o profissional de saúde, muitas vezes o farmacêutico, ele acaba ajudando no processo de identificação do desvio de qualidade
de forma a promover a notificação para a empresa e para a Anvisa. Outros eventos, outros desvios de qualidade que podem levar a eventos adversos são alterações físico-químicas, como os problemas de solubilização. Muitas vezes o paciente, o farmacêutico ou uma enfermeira vai preparar uma solução injetável no âmbito hospitalar e ela acaba percebendo a formação de cristais ou de depósitos que não solubilizam, e isso caracteriza importante desvio de qualidade que pode, se o medicamento for administrado, pode causar eventos adversos importantes. Formação de precipitados, formação de gases, enfim, que podem refletir até em contaminação bacteriana, e outros tipos de desvio de qualidade, como problemas relacionados à formulação ou transporte, que também podem causar eventos adversos, como a pouca adesividade do rótulo, a presença de partículas estranhas, a troca de embalagem do fármaco também, que pode ocorrer a nível de indústria. Nós temos aqui, por exemplo, três situações que ocorreram em 2012 e 2013. No laboratório Teuto houve desvio de qualidade do omeprazol, que a embalagem de 20 miligramas contendo 7 cápsulas, o paciente abria, tinha 28 unidades. De outra forma, só um instante. De outra forma, o laboratório Pfizer, que recolheu o medicamento Nazim injetável, que apresentava desvio de qualidade referente à troca de cartuchos de diferentes concentrações do produto, que é mais complicado, não é? Porque o paciente, por exemplo, poderia estar comprando medicamento na troca de cartuchos de diferentes concentrações. O paciente poderia comprar um medicamento de 100 miligramas, sendo que constava 200 na concentração real. Já o colírio Ster da União Química Farmacêutica apresentou problemas na embalagem com redução de volume e vazamento de colírio. Isso é importante e o medicamento teve que ser retirado de comercialização. Aqui nós temos uma foto de um medicamento com baixa adesividade do rótulo, e aqui são dragas com presença, com rachaduras. Isso pode diminuir, causar o risco de diminuição da eficácia, levar risco para o paciente, por exemplo. Eventos adversos devido ao uso não aprovado, então é uma terceira preocupação da farmacovigilância no Brasil. E o uso aprovado pode se dar de diversas formas, como, por exemplo, o uso de medicamento adulto sendo administrado em idoso, mudanças na dose preconizada pelos movimentos terapêuticos, mudança na frequência de uso, na via de administração, a exemplo de alguns casos que eu já ouvi falar, que são oficiais, já vi inclusive em prescrições medicamentos de uso oftálmico sendo prescritos para uso em infecções ou em irritações no ouvido. Então, caracterizando aí um desvio do seu uso, sendo um uso não aprovado. Uso otológico de medicamentos oftálmicos, ou a apresentação diferente. Outra situação seria em situações onde o uso é contraindicado, ou quando o uso não é conhecido, por exemplo, o uso de medicamentos de diabetes para emagrecer. Existiram casos já que o medicamento para diabetes era utilizado com fins de emagrecimento e perda de peso. Substâncias químicas utilizadas para fins terapêuticos ou para fins, até para fins cosméticos, sendo fora do padrão normal, considerado adequado e correto.
E produtos importados sem aprovação de registro no país também podem caracterizar o uso off-label. A exemplo de alguns whey, esses medicamentos para praticantes de atividades físicas que podem ser importados. E aí, nesses casos, é importante, até fácil detectar quando o produto não é aprovado, porque muitas vezes ele não vem com nenhuma orientação em português, o que já caracteriza a ausência de aprovação para registro no país. Isso aqui foi uma reportagem que saiu na revista Veja. Um novo remédio faz emagrecer entre 7 a 12 quilos em apenas 5 meses. E sem grandes efeitos colaterais. Saiba tudo sobre eles na capa da revista Veja, mas o ano eu não consigo me lembrar. Menos 7, menos 10, menos 12 quilos. Victoza, um medicamento recém-fabricado para o tratamento de diabetes, revela-se a grande arma na luta contra o excesso de peso. Possivelmente um uso off-label que foi divulgado em mídia de grande circulação, estimulando o uso do medicamento para perda de peso. Outro exemplo de uso off-label é a tricomegalia por interferon alfa 2B, é um medicamento antiviral ou contra câncer. E o pessoal estava fazendo uso desse medicamento para aumentar os cílios, aqui o tamanho dos cílios aumentados, sem levar em consideração que era um uso não aprovado e que as reações adversas são complicadas, como supressão da medula óssea, granulocitopenia, trombocitopenia, neurotoxicidade com sonolência, confusão, alterações de comportamento, alterações eletroencefalográficas e convulsões. Tudo em nome da beleza, mais um uso off-label. Aí, para esse tipo de uso, nós temos outros medicamentos que são mais adequados, como o Latice. E aí, esse medicamento, vocês observem como as pessoas, assim, muitas vezes fazem uso do medicamento sem levar em consideração os efeitos colaterais. Exceto as situações patológicas, o crescimento de cílios mediante o uso de medicamentos seria um pouco surreal. Mas esse Latice existe e os efeitos oftálmicos são diversos. Estão aqui descritos, como secura nos olhos, irritação nos olhos, sensação de areia nos olhos, conjuntivite alérgica, ceratite bacteriana, blefarite, catarata, edema conjuntival. Tudo como reação adversa, mas com cílios bem crescidos e bonitos. Outra preocupação da farmacovigilância no Brasil, outro foco, as interações medicamentosas. E aí nós temos uma disciplina apenas para tratar desse problema, desse foco, mas as interações podem ser devido à interação de um fármaco com outro, ou entre o fármaco e alimento, ou entre o fármaco e nutrientes, que interferem na ação deste outro fármaco, né? 7% das reações adversas são atribuídas às interações. Os riscos são maiores em pacientes utilizando mais de um medicamento, mas pode haver interação medicamentosa utilizando um medicamento apenas, como no caso das interações fármaco-alimento. E os idosos, mais uma vez, são os mais susceptíveis a sofrerem as consequências das interações medicamentosas pelos motivos que já foram citados em aula anterior. Aqui nós temos uma reação adversa clássica, que inclusive eu já mencionei para vocês. Isso aqui é um formulário que nós vamos utilizar nas aulas quando estivermos presentes em presencial. É um formulário de notificação de reação adversa a medicamento. E aí, de suspeita de reação adversa a medicamento. E nós vamos ter alguns casos clínicos onde vocês vão preencher o sexo do paciente, as iniciais, data de nascimento, enfim, peso, e relatar a reação adversa, os medicamentos que foram utilizados. No caso aqui foi fluoxetina com alprazolam, as doses terapêuticas corretas, 40 mg por dia de fluoxetina, 1 mg por dia de alprazolam, paciente com depressão e com ansiedade, fez uso dos dois medicamentos para resolver os dois problemas, só que esses dois medicamentos são incompatíveis, então o paciente acabou desenvolvendo sonolência excessiva,
comprometimento psicomotor e distúrbio da fala. E aí a decisão feita após a análise clínica foi mudança, a substituição do medicamento alprazolam, sendo prescrito lorazepam. O paciente não apresentou as reações adversas descritas com a mudança da prescrição. E aí nós temos um caso de interação farmacocinética, onde a fluoxetina acaba interferindo na metabolização do alprazolam, levando a um acúmulo deste e uma exacerbação dos seus efeitos terapêuticos. A depressão do sistema nervoso central, para reduzir a ansiedade, acabou causando sonolência excessiva, comprometimento psicomotor e distúrbio da fala. Aí nós temos o drug Dex informando que essa interação se dá devido à fluoxetina, que interfere inibindo o citocromo CYP3A4, que é o principal responsável pela metabolização do alprazolam. E aí o alprazolam se acumulou e causou esses problemas. Mas alguns benzodiazepínicos, como lorazepam, são metabolizados por glicuronidação, não envolvendo muito essa via CYP3A4 e são mais indicados para uso concomitante com fluoxetina. Outra preocupação é a efetividade terapêutica, e seria a ausência ou diminuição do efeito esperado do medicamento sob as condições estabelecidas na bula. Está relacionado a diversos fatores. Diversos fatores podem levar à inefetividade terapêutica, como, por exemplo, a interação medicamentosa. Um medicamento acaba interferindo na eficácia do outro, por aumentar a sua excreção, por aumentar a sua metabolização, ou por formar quelatos. A inefetividade terapêutica também pode ser devido a desvios de qualidade, que nós já falamos anteriormente. Os desvios de qualidade podem levar a uma perda de eficácia terapêutica. E a inefetividade também pode ser relacionada a erros de medicação, como, por exemplo, de uso por parte do paciente. Por exemplo, consumir após o vencimento. Isso é muito marcante em antibióticos, por exemplo. Uma armazenagem de medicamentos que são fotossensíveis, que acabam perdendo a eficácia. Falta de segmento farmacoterapêutico, então o paciente acaba não continuando com o tratamento, o que leva à inefetividade terapêutica. E erros de leitura de prescrição. Então, um médico prescreve de um jeito, o paciente acaba entendendo de outro, ele não é orientado adequadamente e acaba tendo esse tipo de problema, falta de eficácia do medicamento. Isso aqui é só uma tirinha para entender essa questão do uso inadequado, o paciente entendendo errado. E houve crescimento do pelo que era para crescer no cabelo, acabou o paciente utilizando de outra forma. Enfim, é só uma tirada, uma pegadinha, uma tirinha para vocês entenderem, quebrar um pouco a intensidade da aula. Erros de medicação também é outro foco da farmacovigilância no Brasil, que seria qualquer evento evitável que pode causar dano ao paciente ou levar ao uso inadequado do medicamento, como, por exemplo, erros de prescrição, erros de dispensação, erros de administração, erros de mistura e preparo. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses erros de medicação oportunamente, mas existem medicamentos, por exemplo, que não podem ser misturados na mesma ampola na hora que o paciente o corpo de enfermagem ou farmacêutico vai preparar para administrar no paciente. E se esse medicamento for administrado de forma errada, for misturado de forma errada, ele vai acabar perdendo a eficácia antes mesmo de ser administrado, devido à interação na ampola, na seringa nesse caso. Aqui nós temos um desvio, um erro de medicação grave no âmbito da administração. Nós temos duas ampolas, uma com vaselina e outra com soro fisiológico. Então, essas duas ampolas são muito parecidas, os frascos são muito parecidos. Isso pode levar, inclusive, ao risco de morte para o paciente, caso não haja. O cloreto de potássio também pode estar
pode ser uma causa de morte grave do paciente. Já houveram casos clínicos notificados de erro de administração do medicamento que levou à morte imediata do paciente. Aqui nós temos a síndrome de Nicolau, um outro erro de administração devido à injeção acidental de imunobiológico para uso intramuscular na via intraarterial, causando vasoconstrição e necrose. Um erro importante de administração. E aí, na próxima aula, nós vamos falar do tema classificação das reações adversas a medicamentos. A aula, então, fica até esse slide. A aula 5 finaliza aqui. Bons estudos. E até a próxima.